Olá, bem-vindos a mais um episódio aqui do Brazucas Cash, episódio 123, com a Fabi, que vocês vão conhecer um pouco da história dela. Desde já, se você tá chegando agora, é novo aqui no canal, já se inscreve no botão vermelho que tá aqui embaixo. E também não esquece de ativar as notificações para que cada vez que nós possamos aqui estar subindo conteúdo, ou quando a gente estiver ao vivo, você possa também estar acompanhando em primeira mão. Desde já um agradecimento ao Souza Inox, que é um dos nossos patrocinadores aqui de Madrid também, que ele tem, que é um empreendimento que ele tem aqui. E também a nossa amiga doutora Nájila Fernandes, da Clínica Santé, que vai estar inaugurando em breve. E vocês vão estar acompanhando lá pelo nosso Instagram, Brazucas Brothers, essa inauguração que eu vou estar lá participando e comentando também com vocês como é que é essa sensação maravilhosa de estar abrindo um negócio dela que tava lá na primeira planta, agora vai lá, porta cai, como eles falam aqui, que é justo na rua mesmo, então vai ser bem bacana estar mostrando pra vocês. Fechou? Fabi, gratidão, Poxa, gratidão primeiramente, a você. por você estar aqui com a gente. Beleza? A gente conversou lá no evento que a gente teve. É super bacana porque acaba que pela internet você vai conhecendo as pessoas, mas você não tem esse contato assim tão próximo, né? Não sabe da história, Não né? sabe da história, da não imagem que sabe vê. nada assim literalmente da pessoa. Então essa é uma oportunidade que as pessoas vão estar tendo, né? Às vezes eles vão em alguns eventos aí, as mulheradas vai em alguns eventos, mas acaba não Viver. conhecendo quem é a pessoa por detrás dali do palco, né? Que vocês às vezes estão ali tomando a frente e É. tudo mais. Então hoje a gente vai estar conhecendo um pouquinho mais da Fabi. E aí, gente, estão preparados? É uma pergunta clichê que a gente sempre faz aqui, né? Porque a gente sabe que trabalha com a comunidade brasileira aqui de Madrid e a gente sempre faz essa pergunta de onde que é, de qual estado que é, pra saber um pouco também da diferença cultural. Nossa, eu sou lá do Sim. norte, você pelo visto deve ser lá do sul, né? Sim, pelo meu sotaque, né? Se Não é nem muito percebe. pelo sotaque, é mais Não? porque é mais branquinho É? assim, mais delicado. Deve ser de São Paulo ou lá pro sul, não sei. Então, eu acho que meu sotaque, conforme eu for falando, vocês vão vendo que eu sou gaúcha. Sou de Porto Ah, gaúcha. Alegre. É Tchê. porque tem gente que tem um sotaque mais puxado, né? Tem. Mas é que eu acho que, como eu já tô fora mais de 6 anos, eu perdi um pouco. Mas você fala o tchê também ainda ou não? Eu falo mais o bar. O bar? Ah, Hoje e como é que é mesmo, o bar? É tipo o hoje Bali mesmo daqui eu da tava Espanha? falando com um colega meu de trabalho, ele é carioca, e eu, mas é que não dá assim, entendeu? A gente tem que se organizar. E ele, você é de Porto Alegre? Eu falei, é. E ele, o bar é insubstituível. Bar é basicamente para tudo. Bar, tá gelada a água. Bar, isso é um livro. Não sei, bar. Caraca, deve ser igual o uai dos goianos e dos mineiros, né? É, Uai, não exato. tô entendendo você não, Uai. uai. Mas isso tá errado. Mas isso tá certo. Que alegria, que tristeza. É pra tudo. É o dar uma banda também, né? Que fala que é pra dar uma volta. É meio Dá estranho pra uma caramba quando banda. é nós que tá falando, Vocês falam que é de outro rolê, estado. não? É, vamos A dar um maioria das rolê. pessoas falam rolê. Eu falo de uma banda. É, Ninguém até entende. a gente recebeu aqui o Márcio Coelho também, que é lá do sul também. E ele pegava e falou assim, a gente tava dando uma banda, só que o dele já é aquele Bom, mais mas ele puxado, tem mais assim. assim, né? Mas é que eu não falo mais assim. Ah, Acho que é o tempo. caraca, que legal, que legal. Mas comenta um pouquinho aí da tua história, um pouquinho da tua infância lá no sul. Então, né? Eu nasci em Porto Alegre, cresci e lá permaneci até os 34 anos. Então, eu sou apaixonada pelo Rio Grande do Sul. Conheço poucos estados do Brasil, infelizmente. Fui conhecer muito mais sobre o país depois que eu saí do país. É um negócio engraçado. Quando eu tava no Brasil, eu não era assim, tipo, muito. Conheci o quê? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná. Acabou. Ah, mas já conheci bastante coisa aí, pô. Não, eu não saí daquele Dali núcleozinho assim, pertinho, né? sabe? Sim. E era engraçado porque eu já tinha saído, já tinha viajado para outros países, mas não conhecia assim cultura, sabe? Então aqui, eu acho que aqui, tá, vamos voltar. Aí com 34 eu fui passar um tempo em Nova York, nos Estados Unidos. Fiquei um tempo lá e na época eu era casada. E lá a gente decidiu que a gente ia realmente sair do Brasil. Voltamos para Porto Alegre, ficamos mais um ano e pouco lá. Em 2018 eu fui morar na Alemanha. Caraca. Tu só foi pra lugar mais frio do que o teu já, né? Não, então, tipo, eu não gosto de frio, Caraca. apesar de ser do sul, né? Eu já tô cansada do frio. Mas morar na Alemanha. Quando eu fui pra Nova York, eu fui no frio, porque eu sou muito esperta e eu fui pro final do ano, assim, menos 14 graus. Lá eu devia ter aprendido que frio não era pra mim, mas não aprendi no primeiro momento. Fui pra Alemanha.
Na Alemanha eu fui me enfiar numa cidade chamada Stuttgart, que é uma cidade que, apesar de ser capital, tem nada lá. Caraca. Que me desculpem as pessoas que gostam de Stuttgart. Mas é uma cidade que tem uma população grande, mas é uma cidade muito local. Tem pessoas... A imigração lá não era muito a vibe deles. Os únicos imigrantes que tinham lá eram mais pessoas que vinham refugiadas de guerra. E os alemães. E aí passei 4 anos na Alemanha e vim parar aqui em Madrid. Graças a Deus. Né, a parte boa. E desde então, tô aqui. Agora já faz 2 anos que eu moro em Madrid. E daqui não, por enquanto, permanecerei. Eu não tenho o hábito de dizer assim, ó. Eu vou ficar pra sempre em Madrid. É que pra sempre pra mim não existe, porque eu não controlo a vida. Se não controlo a vida, eu não posso dizer que pra sempre estarei. Logo, pretendo ficar em Madrid mais um tempo. Mas vamos ver o que vem por aí. Caraca, interessante. E no Brasil você se dedicava ao quê antes de ir pra New York? New York City. Eu estudei Direito e fui advogada corporativa por mais de... Cara, eu fui advogada por mais de 10 anos, né? Caraca. Mas, exercendo a profissão? Eu exerci muitos anos a profissão. Então, quando eu saí do Brasil, o meu primeiro impacto foi: o que farei agora? Porque, pra quem não sabe, acho que das formações que a gente tem no Brasil, ser advogado é uma das mais difíceis de você sair do país e conseguir se recolocar. Eu sei que a gente tem em Madrid outros exemplos, mas acho que talvez a trajetória que eu fiz, ela foi mais difícil. E eu também não era advogada eu sempre falo de processo, mas é porque eu trabalhava dentro de empresas. Então, o meu negócio eram contratos jurídicos, eram orientar as áreas internas, marketing, fazer outras coisas. Não era uma coisa diferente, não era só pessoas e processos. Então, depois daí eu fiquei meio perdida porque, eu fui advogada. E eu tinha especializações e tal. Mas acho que basicamente no Brasil, o que eu posso contar, o que você fez no Brasil, eu fui advogada, gente. Caraca, 10 anos é muito. Quando você se refere, assim, da questão dessa profissão que você teve, é mais por conta da segurança que você tinha, com relação que ganha, em teoria, comparada aos outros salários de outros trabalhadores, até bem, né? Você fala por conta disso? Por conta disso. E qual foi a real motivação para que você tivesse saído? Era por questões de que você achou interessante nos Estados Unidos? Era o sonho americano que você tinha ou tampouco passar pela tua cabeça? Nunca tive sonho de sair do Brasil. Isso é o mais bizarro. Caraca. Nunca foi um sonho meu. Eu saí mesmo pra acompanhar meu ex-marido. Foi uma coisa... era uma questão profissional pra ele. E eu até saí do meu trabalho na época do Brasil, comecei a minha própria consultoria jurídica, já pensando que mais cedo ou mais tarde a gente ia sair. Porque a gente já tinha decidido isso em Nova York. Só que não era um sonho meu. Então eu fiquei meio perdida, assim, não sabia bem o que fazer. Mas eu acho que sair do país te obriga a pensar, né? E hoje eu posso te dizer, eu gosto muito de ser advogada de empresa, assim, né? De dar assessoria jurídica para contratos, porque é uma maneira de você ajudar o negócio. Eu gosto dessa parte do negócio. Mas se você me perguntar, Fabi, você voltaria a ser advogada aqui? Acho que não. É que fechou o ciclo, né? Acho que... Não, e é engraçado, porque eu até hoje, atualmente, eu tô estudando uma coisa que tem a ver com direito, mas pessoas que não são da área também podem fazer. E eu tô fazendo uma pós-graduação pensando, nossa, vou seguir nisso, mas não sei. Não sinto ainda que seja isso, sabe? Já não se vê fazendo esse tipo de trabalho, né? Não. Acho que é bem engraçado. Você foi super parceira aí com relação a isso, né? De abrir mão, né? Porque é algo mesmo bem delicado até de se comentar entre um casal. Fala assim, tem surgiu uma oportunidade e tal, né? E a gente acaba meio que sente aquela segurança que você tinha e você foi bem firme na tua decisão de realmente abrir mão de uma estabilidade que a gente fala. Eu falo que eu não acredito na instabilidade total, nem numa vida
equilibrada, né? Porque a gente sempre vai estar aqui e a nossa briga diária é pela briga da felicidade e a briga pelo equilíbrio que ele jamais existe, né? A gente vai estar sempre nesse pico aí, saltando, vai pra cima, vai pra baixo. O melhor de tudo é sempre estar aqui só um pouquinho pra baixo, mas sempre próximo de uma vida supostamente equilibrada, né? É verdade. E é uma coisa muito, muito louca isso que você tá comentando agora. E como que foi esse choque pra você sair do Sul, por mais que você tinha conhecido o Brasil, um pouco do Brasil, e logo chegar nos Estados Unidos? Então, na verdade, quando eu cheguei lá, eu aproveitei a oportunidade e estudei inglês como eu tinha 34, né, gente? Eu fiz um intercâmbio de inglês de alunos 30 a mais. E aí lá eu conheci pessoas já de outros países, da França, da Alemanha, da Colômbia, colegas. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. E aí lá me deu uma pulga assim, tipo, gente, que legal que é você conhecer outras culturas, né? E sempre tem brasileiro onde a gente vai, né? E eu, por sorte, tive uma paulista, uma curitibana e uma carioca de colegas nessa mesma turma. E a gente ficou super amigas e a gente ficou o tempo inteiro juntas lá enquanto eu tava lá. Só que já eram pessoas que eu tava acostumada, porque, tipo, eu já tinha viajado e tal. O baque mesmo eu senti na Alemanha. Porque quando eu cheguei na Alemanha, as minhas amigas todas eram do Recife ou de outros lugares do Nordeste. Caraca, o Nordeste, outra cultura totalmente diferente das que você tinha comentado. Gente, eu amo o Nordeste. Vocês são outro país pra mim. Eu aprendi a ficar apaixonada pela comida. O sotaque eu amo. Não posso... Gente, eu sou apaixonada pelo sotaque. A galera tem um carisma, assim. Um astral, né? Gigantesco. Um astral. São batalhadores, eu gosto dessa palavra, assim. Claro, todo brasileiro é. Mas eu acho que a galera que eu conheci tava ali batalhando por um sonho, sabe? Porque como eu não tava imigrando por um sonho, não era uma batalha, né? Mas eu comecei a aprender ali e a conviver com essas pessoas. Depois eu fui fazendo outras amizades, assim. Até conheci uma guria de Porto Alegre. Coincidência. A conterrânea. Minha conterrânea, Paty. E ali eu fui conhecendo esse outro Brasil, sabe? Comida, eu nunca tinha comido cuscuz. Gente, é engraçado. Eu sou uma brasileira que eu tive que aprender a comer fora. No Brasil eu não comia coxinha, assim. Eu não posso viver sem coxinha. Então eu não sei, acho que quando a gente sai, a gente aprende a dar valor. Porém, em Madrid, aí você pega tudo aquilo que você tem no Brasil, junta. Isso é Madrid, tá? Pra quem quiser vir pra Madrid um dia, ser brasileiro, você vai encontrar aqui todos os estados do país. Então, eu já conheci gente de Mossoró. Gente, vai me faltar palavra aí. Vai me faltar nome. Mas de todo o Brasil, assim. Até da Amazônia. Então, você tem que... Culturalmente você tá rica. Nossa, eu tô riquíssima. E eu acho que essa é uma das maiores alegrias que eu vou levar sempre, tipo, pra todo lugar, assim. Conhecer pessoas, né? Isso foi o motivo 2 de eu querer ajudar mais a comunidade brasileira. Conhecer a diversidade do nosso país, estando fora dele. Sabendo que imigrar por si só é uma baita de uma dificuldade, porque você tem que se reinventar. Vendo os brasileiros e a luta deles, eu falei, gente, eu preciso ajudar nessa área também. Mas o ajudar o que eu posso fazer pela galera? E como é que foi essa tua adaptação, assim? Você passou quanto tempo nos Estados Unidos, quanto tempo na Alemanha? Tá, Estados Unidos, 3 meses. Pouco. Rápido. Foi rápido. Mas foi o suficiente de frio e pra ter certeza que, tipo, é um país que eu não queria morar. A cultura americana, e que a gente tem muito no Brasil, de ser muito workaholic, de ser muito consumista, não é a minha vibe. Aceleradaço. Então eu já sabia que ali não era o meu lugar, assim. Depois, a Alemanha eu fiquei 4 anos. Caraca, 4 anos era muito tempo. Então na verdade os planos, eu me lembro que quando a gente conversou sobre ir pra lá, os planos iniciais eram de 6 meses, né? Um teste, assim. O teste virou 4 anos, né? Mas acho que foi o país que mais me ensinou. Na dor. Não foi na alegria, gente, foi na dor. Porque eu sei que tem gente que ama a Alemanha e respeito muito. Eu tenho muitas coisas que eu amo na Alemanha. Eu falo muito da Alemanha, inclusive, na vida, no meu dia a dia, assim. Coisas que eu admiro muito na cultura deles. Mas tem coisas que eu acho muito difíceis. Pra mim, pro meu estilo de vida, pra maneira que eu penso e tal. E Madrid, então, já tô há 2.
No total, 6 anos, sem contar Estados Unidos, que foram só 3 meses, mas... Quando você fala da parte dura que você teve, é com relação ao que, de fato? A adaptação cultural, Eu acho que o lá idioma, que é o que a gente sempre encontra sempre no encontra. começo, né? Mas É. tem algo mais que eu sinto aí que aconteceu com você. Então, na verdade, a Alemanha pra mim foi o baque de migrar de verdade, né? Porque eu cheguei lá, zero apoio, não tenho nenhum familiar que more perto da Alemanha. Nós tínhamos, eu e meu ex-marido, um casal de amigos que já morava lá nessa cidade, mas é aquilo, cada um tem sua vida, né? Nos deram muito apoio no início, no sentido tipo assim, tu vai em tal lugar, tem que fazer isso. Só que o primeiro baque que eu tive foi como é ruim a gente ser perdido num lugar, não saber por onde começar. É só alugar uma casa? Não, gente, não é. Eu queria que fosse só alugar uma casa quando a gente chega no exterior. Não é isso. Cada país tem sua regra para alugar uma casa, isso não envolve dinheiro. Isso envolve outros requisitos. Aí, por exemplo, outra coisa que eu queria saber. Bem, como que eu descubro se tem alguma bolsa de estudo aqui pra mim? Como eu descubro como é um currículo aqui? Currículo muda. Se muda dentro do Brasil, vocês não fazem ideia. Fora do Brasil, depende da cidade o modelo. É um horror, é muito difícil. O idioma, eu não falava nada de alemão, nem olá que tá... Nada, não falava nada. Eu tive que aprender do zero. E na cidade, o que eu acho um erro fatal. Quando é uma língua muito difícil, você aprender na cidade direto de primeira é ruim. No seco, assim? No seco, sabe? E também tinha uma outra questão que eu acho que foi a que mais pegou pra mim, assim. No Brasil, a gente tem o nosso estilo de vida, de cultura de proximidade, né? A gente é um povo que pega, assim, abraça, estica o braço, né? O alemão, ele é um cara direto, que na maioria, né, gente, eu não tô... Generalizando, né? Generalizando, porque eu tenho amigos alemães que são super empáticos, simpáticos, são outra vibe, né? Não generalizo pessoas, mas naquele momento que eu cheguei, por exemplo, eu fui lá, você se registra na prefeitura que nem você faz aqui, mas não é como aqui, é um pouco diferente. Eu cheguei lá e eu não falava alemão. E eu pedi pra moça falar inglês, ela falou pra mim que lá eles não falavam inglês. Já tomei um tapa na minha cara, assim, tipo, na primeira semana. Daí ela falou, não, a gente não fala inglês aqui, você não sabe que aqui a gente fala alemão? E ela falou inglês, ela falou, só que eu não vou falar inglês com você, porque... Eu falei, poxa, mas eu não sei nada de alemão, o que eu posso fazer por você é botar no tradutor e botar umas notas. Aí depois de muita insistência, ela falou inglês comigo. Caraca. Isso que é um lugar que teoricamente recebe pessoas de outros países, né? Mas não. E aí, além de eu sofrer o baque de não conseguir alugar um apartamento, porque às vezes eu ligava pra... Lá tem Idealista como aqui. Idealista é uma plataforma, gente, alugar apartamento. Só que eu escrevi em inglês e ninguém me respondia. Não tinha resposta. Eu falei, gente, vou jogar no Google e vou jogar em alemão. E não funcionava, porque daí eles pediam pra ligar. E quando eu ligava e falava inglês, as pessoas ligavam na minha cara. Então foi muito, muito, muito difícil. Até que eu achei uma que falasse inglês. Mas eu acho que o mais difícil disso, e aí esse eu acho que é o diferencial, foi... Eu descobri que pessoas que são casadas com europeus na Alemanha, elas têm que fazer um curso que se chama integração. E esse curso, ele não é só para pessoas que são casadas com europeus, principalmente com alemães. Ele abriga as pessoas que são refugiadas de outros países. São imigrantes que estão ali refugiados pela guerra. Uau. Então eu sentei um belo dia e por 6 meses os meus colegas eram da Síria, do Irã, do Iraque. Tinha um cara perdido da Argentina lá, que graças a Deus a mãe dele falava português. Cara. Porque morou no Brasil e ele sabia um pouco. Ninguém falava inglês na minha sala de aula, nem minha professora. E eu tinha aula todos os dias, das 8 da manhã às 2 da tarde, com essa galera. E pra quem não sabe, ou nunca fez um curso intensivo de idioma, você aprende idioma com base na cultura do local, geralmente. Ou contando sobre a vida no seu país. Eu não tinha nenhuma ideia de como as coisas funcionavam na Síria, tá? Zero, assim. Minha ignorância era total e absoluta.
E aí as pessoas vão contando da vida delas e você vai se achando uma pessoa horrorosa. Porque, tipo, como eu não sabia disso, 2, como que eu não ajudo ninguém? 3, o que eu vejo na TV não é nada. Eu tinha um colega que ele era médico e ele foi médico na guerra. E aí um belo dia ele contou pra nós que ele não tinha memória de 2 anos dali, ou 1 ano, não me recordo, pra trás. Porque ele bateu a cabeça, sei lá, numa bomba, e ele perdeu a memória, e ele foi resgatado e colocaram ele na Alemanha. E ele não sabia da família dele, se ele tinha família, se ele tinha filho, ele não sabia nada da vida dele. Você imagina, ele era um senhor de mais de 60 anos, certeza. E ele sentava sempre perto de mim, assim. E então eu comecei a aprender a conversar com ele, ouvir as histórias. E aí ele tava num programa da Alemanha que era Encontre a Sua Família. E aí então aquilo pegou assim, sabe? Escutar histórias tão diferentes pra mim. Eu falei, gente, eu quero ajudar as pessoas de alguma maneira. E aí um belo dia que eu acho que foi que me marcou, assim, eu acabei me aproximando também das meninas da Turquia e do Irã, assim, do Iraque, que tipo, elas eram amigas, sabe? Uma coisa que é inimaginável na vida real, assim. Tinha uma delas que, por religião, elas usam aquele véu, mas uma delas já não usava. Ela já tinha desadotado porque ela se sentia livre. E aí, entre as conversas que a gente tinha, uma delas falou, no final, assim, tipo, do semestre da aula, porque esse curso durou 1 ano e meio na minha vida, assim, né? Eu tive colegas brasileiros, graças a Deus, amo eles, que estudaram comigo. Mas, durante muito tempo eu estudei só com os outros e depois foi mesclando a turma. Mas, já nesse final de curso, uma das meninas me abraçou e falou assim, olha, queria te falar uma coisa, nunca deixa de ser essa pessoa. Uau. Pra ajudar, tipo, os outros. E eu não entendi. Eu não fiz nada. Você é um exemplo. Você estudou no seu país de origem, você é independente, você faz o que você quer, você fala sobre tudo e você ajuda o próximo. Falei, mas eu não ajudei vocês, ajudou. Tu sempre nos ajudou de alguma maneira. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu fiquei assim, gente. E naquele momento eu tava péssima, gente. Imigrante. Eu não gostava de morar lá, eu não gostava de nada que tinha lá, da minha casa, da comida. Eu não gostava das pessoas à minha volta, só dos meus amigos brasileiros que moram lá até hoje. Então era muito difícil viver pra mim lá. E aí quando eu escutei isso, eu falei, gente, eu preciso viver alguma coisa. E aí veio a pandemia. Caraca. Bom, mas acabou o curso, e aí pra todo mundo ficar feliz, o meu colega sírio, ele achou a família. Nossa. Depois que acabou o curso, aí um dia eu tava no metrô, eu e uma outra colega brasileira, e ele nos contou, todo feliz. E nesse dia, olha só como a gente é brasileiro e a gente é muito legal. Ele falou, eu fico muito feliz e eu gostei muito de conhecer vocês do Brasil, porque vocês tratam a gente de igual para igual. Vocês não nos olham com preconceito, com... Ai, não, essa pessoa desse país. E eu fiquei feliz. Falei, se eu fiz alguma coisa certa, já tá aí uma certa. O engraçado é que você comentou aí do detalhe de que você não sentiu que ajudou a pessoa, né? E hoje em dia a verdadeira ajuda, às vezes é só escutar a outra pessoa, é ser ouvido pra ela. Eu falo até, inclusive, eu tive uma conversa esses dias com uma empresa que é até a Barbearia Graça. Ele me pediu pra poder comentar com os colaboradores dele também, pra falar alguma coisa que pudesse incentivar e tal. E a gente falou eu falei sobre a importância da comunicação e que comunicar não é somente você falar, é gesticular, é você principalmente escutar a outra pessoa. Acho que é por isso que eu também me identifico tanto aqui com esse espaço aqui do podcast, que eu acabo aprendendo, absorvendo aqui do lado de pessoas assim que vem com uma história tão bacana e que você jamais imagina. Aí pra nós brasileiros, por exemplo, a gente não conhece, a dimensão do Brasil é gigante. Imagina a dimensão do mundo, né? Você até comentou sobre o detalhe do Nordeste, que é outro país, porque literalmente é outro país, outra cultura, outro tipo de pensamento, né? As pessoas são bem mais receptivas do que São Paulo, por exemplo, que eu posso falar porque eu morei lá, né? Dos outros lugares também, que as pessoas são mais frias, os europeus são mais frios também, e logo tem esse choque realmente cultural de guerras que aconteceram, que a gente está num país totalmente distante, outro continente, né? E você Ideia. escutar da outra pessoa isso, né? Que a gente fala, pô, caraca, velho. Você me escutou, você olhou pra mim, não me viu como Com indiferente, respeito. né? Porque a gente já tem isso, a gente já vive isso no Brasil, mas já encara super tranquilo. Não generalizando também, porque a gente sabe que ainda tem pessoas no Brasil também, a classe social também, né? Totalmente diferente.
e se nota bastante em vários lugares, principalmente se a gente for falar sobre regiões específicas do Brasil, é notável, mas a gente realmente tem esse carisma legal que acaba encantando a todo europeu e todas as outras pessoas. E é legal isso, a gente faz meio que de maneira automática, mas acho que é um encanto, um charminho bônus que a gente ganhou, que Deus, para os que acreditam, colocou ali o temperozinho diferenciado no brasileiro, né? Não, e eu acho muito bacana, porque eu percebo assim, por exemplo, eu tenho amigos hoje em dia, né, espanhóis já, alemães, eu tenho um amigo alemão que fala português, que namora brasileiro e tal. E eles mesmos reconhecem, assim, tipo, nossa, o brasileiro, ele é um povo diferenciado mesmo, né? E a galera do Nordeste, assim, que eu sou apaixonada, é porque, eu não sei, me parece que nós estamos aqui com esse copo d'água, eu nunca te vi. Mas, tipo assim, você tá com sede? Eu também tô, vamos dividir o copo? Claro, talvez isso não tenha a ver com... Não sei, é que pra mim, todas as pessoas que eu conheci dessa parte do país são assim, sem exceção. Posso ter dado sorte? Pode. Posso, mas... Não sei. Eu aprendo muito com a galera do Brasil aqui. Eu acho que isso que você falou de comunicar é uma coisa que eu aprendi também. Porque o nosso maior poder é a comunicação. E isso foi o que pegou pra mim na Alemanha. Quando eu tava na Alemanha, eu pensava assim, gente, eu não consigo pedir um pão na padaria. Eu não consigo pedir pro açougueiro. Eu quero aquele pedacinho ali. Eu não conseguia. Pode parecer fácil e banal. Não é em alemão. Não é em alemão. E aí, eu tentava o tempo inteiro me comunicar e eu não conseguia. Então, eu lá atrás, lá no Brasil, eu sabia que eu me comunicava bem. Mas eu não... Sei lá, não era uma coisa que eu prestava atenção, porque era o meu natural. Quando eu saí do Brasil e perdi esse poder, eu já achava que eu não me comunicava nada. E quando eu vim pra Madrid, eu não sei me comunicar. Eu cheguei no ponto de achar que eu não sabia me comunicar. E eu sou líder de comunicação de uma ONG hoje em dia. Por quê? Porque alguém viu em mim esse potencial de comunicação, né? Na verdade, 2 pessoas aqui, que são muito especiais. Mas, lá na Alemanha, eu tinha perdido esse poder. E esse poder é uma das coisas mais importantes. E quando a menina me falou isso, com o passar do tempo, gente, a gente reflete naquilo que as pessoas nos dizem, né? Eu fiquei pensando, o que eu posso fazer com isso, né? Se a gente é brasileiro e a gente pode, se eu sou mulher brasileira e eu posso jogar futebol, posso fazer o que eu quiser, entendeu? Eu posso escolher o que eu quiser. Que bom que eu posso, porque eu tenho o poder de fala. Ela não tem. E aí, esse foi o terceiro gatilho que me deu lá atrás. Cara, e é super interessante isso que você falou agora, né? Dessa comparação, poxa, servindo de espelho, né? Porque agora eu tô entrando até um pouquinho mais a fundo sobre o tema de racismo e o tema também de empoderamento feminino, que se fala muito e às vezes, por ignorância da nossa parte de não buscar informação, acaba que vai passando, né? É como choques culturais que acontecem e você não ir em busca daquilo. Ah, mas por que que as pessoas lá da Síria, dos outros países aí também, as mulheres utilizam o véu? Então é toda uma parte histórica que tem por detrás, né? Esses dias eu tava vendo até um vídeo que me saltou no Facebook acho que foi BBB 2021, não me lembro, que houve um caso lá que o Rodolfo, né? Acho que é Rodolfo, o cantor lá do sertanejo, Tinha um cantor, tinha comentado e brincou lá com o cabelo do menino. Então, o menino que era do BBB lá anterior, que agora eu esqueci o nome dele, não vou me lembrar, que agora é outro que tá fazendo a apresentação, né? Ele tinha comentado, poxa, eu era um leigo pra isso, mas a informação tá aí, então achei super bacana dele falar sobre esse detalhe, porque às vezes a gente tá falando sem querer algo, mas a gente não tem aquele real conhecimento, né? Não, porque de em busca daquilo. a gente vive num momento que hoje, às vezes, as redes sociais nos enganam no sentido de a gente acha que leu aquilo ali 5 minutos e que já sabe sobre o assunto. E na verdade, vou dar um exemplo. Esse curso que eu fiz na Alemanha, eu levei meses aprendendo sobre a cultura deles para eu entender onde eu estava vivendo. O intuito deles era: como você se comporta aqui? A nossa cultura é essa, a gente gostaria que você respeitasse ela enquanto você aqui vivesse, né? E isso varia para todos, né? Vale para todos. Assim como aprender sobre racismo e empoderamento hoje é muito mais fácil, porque se escuta mais, né? A gente escuta muito as pessoas falarem sobre isso. Mas é difícil julgar anos 80 e 90, e eu posso falar porque eu tenho 41. É difícil julgar porque naquela época ninguém falava nada, gente. Não tinha o poder da fala, né?
Eu vi a Xuxa falando esses tempos, que a galera critica bastante ela e tal, mas nos anos 80 o que ela falava era o comum. A gente não pode querer que uma fala dos anos 80, na minha opinião, seja validada em 2024, achando que, tipo, ai, que horror nos anos 80. Gente, passou. Aprendemos todos. Que bom que ela falou lá que não foi o perfeito pra hoje, né? Assim a gente pode aprender pra hoje. Então eu também acho que sempre é o momento de aprender. Todo dia tu tem uma oportunidade nova de recomeçar e aprender sobre coisas novas. O que eu vou me interessar em aprender a fundo hoje? É um ponto. Cara, que você falou sobre essa questão do curso, né? Aqui eu fiz um curso também, que era Conoce tus leyes, para conhecer as leis aqui e tal. Achei várias coisas bem parecidas com o Brasil. Mas eu até me sinto bem, que hoje atualmente eu me sinto bem, que eu acho que Madrid, eu trabalho com a parte do turismo também, por estar indo para vários lugares, já fui na Alemanha também, senti mais frieza e tal, o povo mais fechadão. Não tem Aqui som, eu né, vejo gente? Um que lugar tem não isso tem também, som, não tem mas meu amor. aqui é um pouco mais leve, sabe? Eu não sei se é por conta da questão de que tem bastante imigrante atualmente, isso é um fato, se você for colocar aí, Em como números, Portugal né? também, que está Nossa. tendo bastante briga agora entre os portugueses e os imigrantes para poder acabar com o pessoal que é imigrante. E eu acho legal essa parte do estudo, por quê? Porque realmente educa para saber onde a pessoa tá realmente vivendo, conhecendo como é que é a cultura, para depois você não meio que não ficar murcho, né? Igual você ficou, por exemplo, com relação, pô, não Nossa. posso me comunicar e tal, pô, tem oportunidade de você se comunicar, não fica triste por conta disso, tem curso e tal, hoje tem bastante informação, mas tem poucas pessoas que te mostram O essa caminho, informação, esse não. caminho para facilitar. Eu subi um vídeo até engraçado no Instagram do Brazucas Brothers, eu não sei se você viu lá, Sim, sim. do imigrante lá naquele brasileiro. Você é brasileiro? Você abordou lá? Sim, eu sou brasileiro. Não, não falo com brasileiro, porque brasileiro é isso, brasileiro é aquilo, sabe? Porque E realmente tem é muito uma brasileiro brincadeira, que é uma pensa brincadeira, isso. né? Só que tem esse tipo de pensamento, onde ao invés de, não é porque você sofreu, que a outra pessoa que tá chegando agora tem que sofrer É. também. Eu tava até discutindo um assunto com a Elizabeth dentro do carro sobre algumas coisas que ela tinha me comentado. Eu falei, mano, tá vendo esse tipo de pensamento e tal? É porque às vezes a gente tá aqui, a gente quer que a pessoa seja, pô, aceleradaça. Nem todo mundo é acelerado Não. pra buscar um trabalho, pra As querer pessoas têm o seu buscar uma tempo. oportunidade. Cada um tem seu tempo e cada um tem sua velocidade, É. mas eu, particularmente, e funciona pra mim, né, pra deixar bem claro, eu sou o cara da velocidade. Então, se eu absorvo uma coisa aqui agora, eu já sou o cara de ter a velocidade de implementação. Eu acho que tá aí o diferencial e que funciona pra mim, pra deixar bem claro, né? Eu sou de pegar a informação e já aplicar ela no momento que eu tô aprendendo. Eu acho que funciona bem pra mim. Pra outra pessoa, talvez ela falasse, poxa, eu não tenho coragem de montar um podcast, eu não tenho coragem de escrever um livro que a gente vai entrar nesse detalhe agora, eu não tenho coragem de falar pra várias mulheres sobre a importância dela ter liberdade, dela buscar um emprego, dela buscar ser feliz, em primeiro lugar. Sabe que eu aprendi com isso também? Eu aprendi sobre isso também. Nesse sentido, eu lá atrás era super insegura. Eu pensava muito sobre as coisas. Não, mas isso tinha o medo, né? O medo que domina a gente. Mas depois eu aprendi que vai lá e faz. Então eu também sou como tu, assim. Eu aprendi uma coisa agora, eu absorvi, eu já implementei, eu já fiz, eu já rodei. Às vezes eu faço 25 coisas ao mesmo tempo, né? Parece que tipo, é que eu tenho uma teoria, antes feito que perfeito, eu sigo aquela frase. Então eu fiz. É que perfeição é um ponto de discussão. Então, pra mim, tá ótimo, vamos lá, vamos fazer. Eu não tenho mais isso. Se tu me desafia hoje numa coisa, pra mim não vai ser um... Olha, é difícil, Deus que me perdoe, eu tô dizendo uma bobagem, mas eu me permito me desafiar e fazer coisas que talvez eu não faria há muitos anos atrás. Caraca, muito louco. Essa questão do trabalho social que você faz, né? Que é bom a gente estar entrando também É. sobre isso. Eu acho que vai muito linkado a todo o trabalho. Fala que todo estudo que você lê, todo livro que você lê, toda conversa que a gente tem com as outras pessoas, talvez ela não faz sentido. É igual a matemática, né? Fala, pô, caraca, pra que eu vou estudar fórmula aí, química, não sei o que? Pra que eu vou estudar isso? Aí você entende depois de uns anos que você realmente vai utilizar aquilo, né? Como essa parte que a gente tá falando aqui agora. Talvez não faça nenhum sentido agora você tá trabalhando, ter deixado a advocacia de lado, mas hoje ela tá no seu dia a dia, porque você vai precisar da persuasão, você vai precisar ter o timing, saber analisar, enxergar brechas, né, pra você poder ver o que vai funcionar e o que não vai E funcionar. é um negócio impressionante. Eu saí da advocacia, em teoria, mas todos os trabalhos que eu tenho, com exceção de um aqui em Madrid que eu tive, todos os outros eu sempre trabalho com contratos.
Mesmo que não seja, eu acabo sempre fazendo contratos. Ou seja, aquilo que eu aprendi nunca foi jogado fora, entendeu? É uma coisa que funciona, eu nunca deixei de praticar. E ainda aprendi coisas de outros países. Então, é isso, nada do que a gente aprende vai fora. É. Nada. Essa parte do trabalho social, sem querer foi incrementando na tua vida, que agora que a gente tá comentando aqui, então. construindo esse storytelling maravilhoso seu, quando que foi o fato assim que você falou, caraca, agora realmente Quero eu fazer vejo isso. que eu tô fazendo um trabalho social, quando virou a chave assim, porque as pessoas te abordavam como a mina te abordou, que é super lindo, esse momento maravilhoso que tá marcado aqui agora, né? Como que foi essa virada de chave, você fala, caraca, agora eu vou realmente trabalhar com isso, e eu me sinto trabalhando porque eu vejo que todo o trabalho que eu venho fazendo é pra ajudar essas mulheres, né? Porque vocês têm um trabalho aqui social também voltado pra mulheres. Eu faço 2 trabalhos sociais, então, sobre isso atualmente, né? No finalzinho do meu período da Alemanha, ali foi outubro de 2021, quando eu já sabia que eu ia vir morar aqui, eu pensei, eu quero ajudar as pessoas depois do que eu passei aqui. Eu quero ajudar as pessoas que são imigrantes, mas eu quero fazer diferente. Eu quero também ajudar os brasileiros. Por quê? Porque eu me sentia uma brasileira muito solitária em Stuttgart, porque eu tinha 5 amigos brasileiros e não tinha brasileiro lá, não tinha uma comunidade, sabe? Tinham mais pessoas, mas não sei, não era unido, era muito separado, não tinha um grupo, não tinha nada assim forte. E aí eu comecei a procurar na internet coisas em Madrid de ONGs, assim, né? O que eu podia fazer. Na Alemanha já tinha uma referência de uma ONG que era o Caritas Madrid, que é uma ONG da Igreja Católica. Na Alemanha? Que tem em 41 países. Caraca. E aí lá eu tinha tentado até fazer um projeto, mas eu não falava alemão o suficiente pra eles. Então, viu gente, alemão é difícil. Antes de eu vir pra cá, então, eu entrei em contato com Caritas Madrid e me inscrevi pra ser voluntária. Eu comecei a fazer uma seleção, que o Caritas Madrid aqui tem uma seleção, gente, é um negócio engraçado, assim. Tem uma pré-ficha, depois tem uma ficha, depois tem uma pré-reunião com uma galera e uma menina, depois tem uma terceira reunião, depois uma quarta. Caraca. Com a pessoa do projeto. Então foi bem uma peneira intenso. mesmo. Foi quase uma vaga de trabalho, achei. E aí eu tinha decidido. E aí eu pensei assim, o Caritas é uma ONG que eu acredito. Porque eu acho que pra você ser voluntário de um lugar, você precisa acreditar nele. Você tem que sentir no coração que você quer ser voluntário e você acreditar naquela ONG que você tá apostando. Porque você tá dando o que você tem de mais precioso, na minha opinião, que é o seu tempo. E quando eu tava lá, eu olhava pro Caritas sentindo no meu coração, cara, vai ter algo legal pra mim. E na minha terceira reunião, que foi uma entrevista, basicamente, assim, aqui, em espanhol. Gente, eu aprendi espanhol, eu tava, sei lá, no A1. Eu tava aprendendo espanhol fazia 3 meses. Eu não sabia Só olá, que tal? e muito mal, porque eu estudei numa escola argentina. Ou seja, não era nem castelhano. Eu não falava eu falava eu não quero. Caraca. Então, eu tive aqui em Madrid. Aqui em Madrid, porque eu fazia... Não, lá na Alemanha ainda, porque eu fazia classes online numa escola, que até tem em Madrid, mas era na Argentina porque era muito mais barato. E aí, estudei, aprendi um espanhol, então, todo atravessado pro castelhano daqui, né, pro madrilênio. E eu falava italiano naquela época bastante, assim. Então, eu misturei espanhol, italiano e português na entrevista com o diretor do Caritas. Só pra vocês entenderem, no Caritas as pessoas não dizem o que elas são lá dentro. Você senta com 2 pessoas. Ah, eu sou fulano, Beltrano, legal, tá? E eu não sabia que eu tava com um diretor e um gerente, sei lá, de um projeto. Beleza. Fiz a entrevista e falei, gente, mas tô mal, né? Já comecei errado. Eu simplesmente falei pra eles assim, eu quero só que vocês me deixem ajudar algum imigrante. Tem alguma coisa de imigrante? Eu me lembro que eu falei isso. Porque eu vim muito com aquele negócio da Síria na cabeça, da guerra e tal. E eu pensei, não, a Espanha deve acompanhar tipo a Alemanha. Eu não sabia de nada naquele momento. Fazia, sei lá, 15 dias que eu tava aqui. E aí, eles falaram assim, olha, a gente acha que você tem um perfil pra trabalhar num projeto piloto que a gente tem. Mas você tem que falar com a dona do projeto e se ela aprovar você, aí você faz. E eu falei, nossa, se ela me aprovar, mais uma. E aí eu conheci ela
que é uma trabalhadora social, que aqui é tipo o que a gente tem de pedagogo, acho que assistente social no Brasil, acho, né? E foi muito legal, uma espanhola que, sei lá, acho que ela trabalha no Caritas há uns 20 anos, assim. Nossa. E ela deixou bem claro pra mim que esse era o primeiro projeto relativo, específico a imigrantes, e que era um teste, assim, pra ver se ia ter aceitação. E que ela precisava de alguém que trabalhasse pra ela 10 horas semanais. Daí eu aceitei. Porque pra mim, eu ia melhorar muito meu espanhol também. E 2, eu ia atender imigrantes. Só que ela não me disse, gente, que imigrantes eram. Ela só me disse que era um projeto. Caraca. Sei lá quem é, entendeu? Beleza. A moral da história era, o projeto era prestar assistência, o nome do negócio era Serviço de Orientação e Informação ao Migrante. Então era para prestar uma primeira assistência às pessoas que acabavam de chegar aqui. Ia começar sendo palestras. Quando ela falou pra mim a palavra palestra, era muito claro na minha cabeça que quem ia dar palestra era ela, né? Que eu vou dar palestra em espanhol. Corajosa ela, né? Ela viu que eu não falava muito espanhol. Ela não... Eu acredito no seu potencial. Você vai falar. E você que vai dar a palestra. E eu fiquei olhando pra ela. Falei, que bom que você acredita em mim. Fico feliz. Vou ter que dar um jeito. Por isso que eu falei. Eu já cheguei aqui. Já foi assim, ó. Pá! Ou tu vai, filha. Ou vai ou racha. Entendeu? Já não tem opção pra você. E eu aceitei o desafio. E a gente montou esse projeto. Pra eu aprender sobre isso, ela me inscreveu em mais de 20 cursos que tem em Madrid sobre os primeiros passos que você deve dar na Espanha pra morar aqui. Então, eu assisti um monte de coisa. E aí eu aprendi sobre estrangeria, que pra quem não sabe estrangeria... Não, todo mundo sabe, porque já viram os outros podcasts aqui. Eu aprendi sobre estrangeria e aprendi sobre os primeiros passos mesmo pra você morar aqui, sabe? Onde você busca ajuda pra pedir emprego, como você busca pra se registrar na cidade, onde você busca um auxílio se você precisa de uma creche, se você precisa inscrever seu filho no colégio, como são os colégios aqui, como são os estudos aqui, equivalência, tudo eu aprendi. E eu achei, agora a gente vai levar uns meses pra fazer. Deu 3 meses eu comecei a dar palestra. E o público era pra ser Latinoamérica. Na América Latina. Latana que eles falam. Latam. E o resumo disso foi que o projeto deu muito certo. Eu já dei palestra hoje, acho que pra mais de 300 e poucas pessoas. Nunca tive a honra de ter um brasileiro, por favor. Isso é uma vergonha. Sempre Venezuela, Colômbia, Peru, Chile. Já tive pessoas da África. Já tive uma menina como é que é o nome do país? Da Geórgia, do país Geórgia. Caramba. Já tive muita gente circulando ali. E era um projeto que a gente começou fazendo só uma vez por mês. Depois virou 2, depois virou 3. Por mês? Por mês. E lotava. A gente tinha um limite por causa do tamanho do espaço e tava sempre cheio já esperando pra próxima vez. E aí o Caritas começou a fazer um levantamento na Europa de quantas pessoas procuravam. E a moral da história foi que no final do ano eles concluíram, pra resumir assim, eles concluíram que as pessoas que estavam pedindo ajuda pra eles, na maioria eram imigrantes e não mais espanhóis. Então esse projeto não é mais meu, não é mais piloto, né? Não é meu e da trabalhadora social. Ele é de toda Madrid. Agora vão começar palestras por toda Madrid. Caraca, esse foi o primeiro que quando eu pensei em imigração. E aí vem o do Brasil. Esse é outro projeto que você tem também? Então, Comenta sobre. Então, gente. Mas antes de que você comente aí também, quero pedir aqui um favorzaço pra vocês que estão aí no seu celular, na sua TV, não sei de onde você tá nos acompanhando nesse momento agora, né? Esse que é o legal aqui, porque trabalhar na rede social é isso. Você acaba aqui aproveitando aí esse espaço geográfico maravilhoso que ele não tem limite. Não tem então, fronteira. se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, já se inscreve no canal. Né, se você está gostando, se você conhece algum brasileiro ou um público latão também que está vindo migrar aqui para a Europa ou para Madrid principalmente, e vocês queiram saber dessas informações, vai estar o Instagram dela aqui embaixo para que vocês possam estar clicando e conhecendo um pouco do trabalho dela, que ela vai comentar aqui agora
né? Mais Que é um outro peixe. projeto social que ela tem. Mas antes disso, eu gostaria de saber se teve alguma história, assim, bem comovente que você escutou dessas pessoas aí na palestra. Porque a gente sabe que vocês dão uma palestra, mas sempre tem aquele No tempo lá final, que é. vocês podem estar trocando ideia com o pessoal. Já teve alguma que te marcou, assim, de fato? Teve de uma mãe. Acho que duas mais fortes, assim. Uma da Venezuela, uma menina da Venezuela, que ela tinha sido sequestrada lá. E ela me agradeceu muito. Uma dica que eu dei pra ela, que ela já tinha assistido outras palestras sobre esse tema e ninguém tinha dado. E uma segunda foi uma mãe, que ela disse que ela tava, sei lá, meses tentando uma vaga na escola e não conseguia entender como funcionava aqui. E ela escreveu pra mim um e-mail: olha, muito obrigada. Agora com a minha filha matriculada, eu finalmente vou poder buscar um trabalho. Então, acho que essas coisas, sabe? E teve acho que um terceiro venezuelano também, tava aqui há 2 anos. 2 anos. Ele me abraçou no final e falou assim, ó, o que tu resumiu pra mim aqui hoje, se eu soubesse há 2 anos atrás, eu tava regularizado e eu tinha uma vida muito melhor. E eu falei assim, então mesmo que eu esteja morrendo de dor de cabeça, não sei, eu vou vir continuar a dar essas palestras. Caraca, que louco. Então tem umas coisas assim que as pessoas que te tocam. Mas assim, aproveitando, gente, sigam mesmo, tá? O Douglas, o @ do Brazucas, por quê? O material que ele tem resume tudo que você precisa. Resume todo o meu trabalho. Porque todo mundo vem aqui contar e falar sobre as coisas que você precisa também pra ficar aqui. E aí você também vai entender o que é emigrar. Porque a gente acaba sempre falando sobre como é viver aqui, né? A gente usa essa palavra, mas é como é viver aqui, de fato, né? Então, pensando nisso também, e por isso que eu já conheci o Douglas, eu, quando vim pra cá, conheci um grupo, uma ONG que se chama Grupo Mulheres do Brasil, que é uma ONG. Uma das fundadoras é a Luísa Helena Trajano, que pra quem não sabe, aí é a fundadora não, dona, vai, da Magazine Luiza, eu digo que é, né? Magazine Luiza. Ela não é mais presidente, o filho dela é, mas ela é a cara da Magalu. E a Luísa criou essa ONG com outras 40 amigas, se não me engano, empresárias brasileiras, com o intuito de fazer com que o Brasil se tornasse um país melhor e ajudar as mulheres a serem protagonistas, enfim. E eu me toquei muito com o trabalho que elas fizeram durante a pandemia. Pra quem não sabe, foi o GMB que ajudou principalmente os municípios menores do Brasil a terem vacina do Covid. Sério? Caraca. Foi, inclusive, um dos temas que a gente fala bastante, assim, entre nós, da ONG. E eu acredito muito na ONG dela, no trabalho das 123 mil mulheres que hoje fazem Uau. parte do Mulheres do Brasil, em vários países, não só mais no Brasil. Então, aqui em Madrid, quando eu tava pesquisando que eu queria, como que eu podia buscar coisa de comunidade brasileira, em vez de buscar grupo de Facebook, eu busquei voluntariado e achei o Mulheres do Brasil, Núcleo Madrid. Ó. Mandei me comuniquei, enfim. Na minha segunda semana aqui, mesma semana que eu fiz entrevista no Caritas, eu também já entrei e entrei no Comitê de Direitos da Mulher, que na época era Combate à Violência. E comecei, então, o meu trabalho aqui de ONG para ajudar a comunidade brasileira. Só que fui muito mais além, gente. Não parei no Direitos da Mulher. O tempo foi passando e eu vi que a comunidade aqui é imensa. É muito grande, né, Douglas? Assim, a gente tem... Quantos são? Agora eu já não sei, mas eu acho que no consulado eram registrados 90 mil brasileiros, Era, né? últimos dados que se não tá atualizado, era mais ou menos isso Mais aí ou mesmo. menos isso, né? Então vocês 70 ou imaginem... 90 mil, não lembro muito bem. Vocês imaginem, gente... Isso é muita gente, isso é muito brasileiro, né? E a gente tem brasileiro aqui que vem de todas as classes sociais do Brasil. Então tem gente que vem atrás do sonho europeu, tem gente que vem porque acompanha o marido, tem gente que vem porque conseguiu um trabalho, e tem gente que vem porque gostou daqui, ou veio ao turismo e quis ficar. Tem de tudo. E isso que é legal, porque nisso todo mundo se redescobriu. E aí nasceram empreendedores, comunicadores, coisas variadas de trabalho que a gente nunca imagina que a gente vai fazer. E acho que pra mim o maior ganho do Mulheres do Brasil hoje é a gente ajuda a comunidade brasileira em várias frentes. A gente tem um comitê novo que é o Maternar, que vai ajudar as mães. A gente tem um comitê de cultura. Poxa, é legal você conhecer sobre a cidade, sabe? A gente organiza passeios
E aí a pessoa responsável vai acompanhando e vai dizendo, aqui aconteceu tal coisa. Conta até uma história também. E aí conta a história e ao mesmo tempo você conhece outras brasileiras. Outros brasileiros, porque esse por exemplo, é um comitê que, apesar da gente ser uma ONG de mulheres, é um comitê que o evento é aberto a todos. Pode você, sua esposa e sua filha, sabe? Então é muito legal. Depois a gente tem comitê também de direitos da mulher, o de comunicação, o de empreendedorismo, que esse acho que é o que mais tem mulheres, porque tem muita mulher empreendedora aqui. E acaba se redescobrindo também, como você tinha comentado. Exato, porque, tipo, às vezes você chega aqui e você... Nossa, sabe aquela coisinha que batia em mim lá no Brasil? Eu gosto de vender joia. E se eu tiver o meu negócio de joia, né? E se eu, por exemplo, gosto de cozinhar? Cara, e se eu montar o meu próprio negócio aqui, né? Tem milhões, gente, de histórias de mulheres vencedoras dentro desse meio, assim. É muito legal de conhecer. E aí isso, quanto mais eu conheço, mais vai estimulando, mais a gente vai gostando e mais a gente vai querendo... Se aprofundar. Né? E conhecer e ajudar, né, Douglas? Eu acho que é isso. E querendo ou não, isso que você faz também é. Porque você tá divulgando as pessoas e mostrando a vida como ela é aqui, né? Trazendo isso. Isso é um trabalho genuíno que as pessoas fazem, porque, tipo, envolve comunicação. Isso que você faz. E você ajuda as outras pessoas também a divulgarem o trabalho delas, né? E com informação, assim, direta da fonte, segura, né? E clara, né? Porque às vezes as pessoas aí vê bastante coisa. E eu falo, tem muito... A pessoa, quando senta aqui nessa cadeira, eu peço pra ela ser o mais aberto possível, ser ela, né? Porque alguns falam, pô, eu conheço aquela mulher lá, ou aquela fulano de lá, mas quando ela chegou lá, ela não se sentiu à vontade. Não é ela, não. Ela se colocou um filtro lá, não é ela, não é ela. Eu me senti ela muito assim, muito mais séria e tal. Eu falei, cara, então eu sempre peço para as pessoas virem aqui, dar o máximo dela, porque realmente é um conteúdo gratuito, né? Que muitas das vezes aí as pessoas estão precisando disso. Eu acho que chega no momento correto, que é esse momento agora de você saber que existe um grupo de mulheres aqui que ajudam, que falam sobre empreendedorismo, forte. Que falam sobre o direito da mulher, que também isso aí gente, é super importante comentar também. Eu acho que, falando do Comitê de Direitos da Mulher, assim, a gente tem um trabalho muito legal. Todos os comitês são super importantes, mas como a gente tá no mês da mulher, vamos falar também especificamente sobre esse comitê, né? O Direitos da Mulher, ele nasceu com o intuito de ajudar as mulheres que sofrem algum tipo de violência. Ajudar em que sentido? Dar informação, escutar, saber direcionar essa pessoa para onde ela deve pedir ajuda, porque lembrando, estamos num país que o idioma não é o nosso, né? E as informações são diferentes, as leis são diferentes, tudo é diferente, né? Quero me separar. Como que eu vou saber se eu tenho direito a ficar aqui ou não? Isso é uma das perguntas que a gente recebe com frequência, né? O que a gente faz nesse comitê, então? A gente tem uma linha específica de um e-mail específico, onde a gente recebe pedidos de ajuda, no sentido de, tipo, sei lá, tô sofrendo uma violência aqui, ou quero sair de casa, ou onde eu devo ir, ou que direito eu tenho pra permanecer aqui. E a gente vai escutando e respondendo. Por trás disso, eu sou uma das líderes, mas a outra líder é a Thaís de Camargo, uma pessoa que eu admiro muito. E a Thaís, ela tem uma gestoria de estrangeria. O que aconteceu foi lá atrás, quando a gente começou no comitê, ela estava estudando isso. Hoje ela já tem a gestoria dela. Então, na verdade, a gente consegue muito ajudar, porque a gente tem uma profissional qualificada e especializada por trás. Que realmente entende o assunto, né? Mas ela realmente entende, sabe? Então, a gente dá todo o apoio pra ela. Nós temos um comitê muito participativo, assim, que tem a Eve, a Ângela e a Lilian, e que são as mais ativas, voluntárias ativas, assim. E a gente tenta também, usando as redes sociais, sabe? Isso que você falou, passar material sobre verdades, né? Então, a gente tem lá o Comitê de Cultura passa dicas de cultura. Toda sexta-feira tem dicas do final de semana pra comunidade brasileira. Empreendedorismo tem café para reunir as pessoas, fazer networking. Que todo mundo fala onde a gente vai, né? A gente falou lá no evento que a gente foi, né? Poxa, mas não tem um evento e tal. Bom, para mulheres a gente tem esse de empreendedorismo. Mas pensando nos homens, a gente fez o Páginas Verde e Amarelas, que é um projeto que é da ONG, mas agora ele já pode ser maior que isso, porque a gente precisa
reunir as pessoas, né? Porque não são só mulheres, né? Tem os empreendedores homens que precisam também divulgar os seus trabalhos, né? Então a gente criou um guia de todos os brasileiros, gente. É pra todo mundo tá lá. E esse guia teve o apoio do Consulado do Brasil. Isso que é legal. O Consulado apoia muito a nossa ONG, porque sabe da seriedade também. E a embaixada também aqui do Brasil. Então você acaba juntando coisas importantes. Tem um lugar onde você encontra informações também relevantes. Né? E aí, esse Páginas Verde e Amarelas acaba sendo que você tem um guia onde está todo mundo lá oferecendo o seu serviço e você pode escolher, cara, eu quero contratar tal coisa. Tá ali a pessoa. Tem um brasileiro que tem um restaurante disso ou daquilo? Tá ali. E eu acho isso um ganho enorme, sabe? Eu me sinto ajudando. Então, voluntariamente, eu também cuido da conta do Instagram do Páginas. Porque, né, além de eu ser a líder do comunicação da ONG, eu ainda cuido disso, né? Mas eu tô precisando de ajuda, gente. Se alguém quiser me ajudar, eu fico muito grata. E eu acho que eu me sinto feliz porque a gente ajuda as mulheres que sofrem violência, mas a gente ajuda também o resto da comunidade inteira. Porque a gente ataca literalmente em todas as frentes. Eu sempre digo, é um time de futebol isso aqui. Né? A Luiz Helena sempre fala que o GMB é uma faculdade. E aí eu tava conversando antes com a tua esposa sobre isso, assim. Às vezes a gente acha que a gente não tem conhecimento das coisas, né? Mas cada coisa que você faz todo dia e você aprende é um conhecimento. E esse conhecimento vale ouro. O conhecimento que você tem de ter bom relacionamento e trazer as pessoas pra contarem suas histórias aqui e pros outros poderem assistir, tu já tá dando informação e tu já tá ajudando ao mesmo tempo. Não sei se tu estudou pra isso ou não, mas tu faz perfeito. E é o que importa. Treinamos. Tu faz perfeito no sentido de... O perfeito é fazer. Fazer, exatamente. Tem muitas das vezes as pessoas olham pra você, olham pra mim, no caso, e falam, caraca, mas olha a forma que eles se comunicam. Nossa, fala com uma verdade, fala com uma segurança. Mas tudo eu falo que é treinável, né? Você, por exemplo, é uma advogada, querendo ou não, por mais que você não esteja, em teoria, exercendo a profissão já dentro do escritório, mas todo dia você está exercendo a tua profissão, sim ou sim. Isso te traz essa segurança na hora de você falar, isso te traz a segurança de você abordar de outras áreas também, né? Com relevância, literalmente. Mas aí quer ver a vida e as suas voltas, né? Gente, pra vocês entenderem, quando eu cheguei em Madrid, eu demorei meses pra conseguir ter meu visto de trabalho ok, assim, liberado pra poder trabalhar. Desculpa. Aqui na Espanha? Aqui na Espanha. Eu esperei 8 meses. E logo que saiu, eu fui fazer um curso meio... que não tinha muito sentido pra mim naquele momento, mas eu achei legal, que era um curso de azafata de terra, que é tipo a galera que faz o check-in do aeroporto. Caraca. Porque como eu falava outros idiomas, super tava bem pra mim, o salário era ótimo pra aquele momento, então top. Eu achei que naquele momento não servia pra nada o que eu tinha aprendido, porque eu acabei não trabalhando com aquilo, eu fui trabalhar em outra coisa. Hoje, eu uso no meu trabalho tudo que eu aprendi naquele curso, 2 anos depois. Caraca, muito louco. E sobre comunicação, a gente tava, né, tipo, a gente pode ser, ela é advogada, ela sabe falar. Não, gente, eu aprendi a falar assim e olhar pra câmera, porque eu aqui trabalhei de dealer em um estúdio de cassino. Então, eu tive que aprender outras coisas na vida, sabe? Em Madrid. E isso fez a minha comunicação melhorar infinitamente, assim, né? Porque eu falava com ninguém, porque eu lia um chat nesse meu trabalho, eu lia uma tela, ou seja, não tinha... tinham pessoas escrevendo pra mim, e eu ficava falando sozinha. Então eu aprendi a habilidade de falar sozinho. De comunicar, né? Que nem eu falei aqui anteriormente, que às vezes comunicar não é só você falar. Falar tá perfeito. Exato. A linguagem corporal tem tudo a ver com a comunicação. Imagina que eu tô aqui falando aqui agora com vocês, tô com o braço desse jeito aqui. Eu posso estar falando, mas eu não tô me comunicando. Mas uma vez que eu começo a gesticular, uma vez que eu passo a escutar, olhar pra pessoa, né? Porque às vezes você tá falando com outra pessoa, a pessoa tá meio que... Não tá nem prestando atenção em que você não tá tendo comunicação assertiva nesse detalhe. Comunica então eu quero comunicar com você que ainda não é inscrito no canal, que já merece um like, já merece você ser inscrito, porque ó, conteúdo relevante de forma totalmente gratuita, e você sabe que você pode estar compartilhando para a pessoa que realmente vai falar assim, caraca, fulano acabou de chegar e merece estar participando desses eventos aí, ó, tem vários eventos. Como é que eu faço para poder participar? Segue o Instagram que vai estar aqui na descrição para que vocês possam estar acompanhando e estar compartilhando com outras pessoas que realmente necessitam, né? Você pode estar ajudando aí só tendo essa atitude de estar compartilhando esse conteúdo aqui
tão relevante de forma totalmente gratuita. Se eu fosse você, não esperaria e ó, já compartilhava aí com alguém que é a primeira pessoa que passou na tua cabeça. Faz a regra do japonês que eu aprendi há pouco tempo, tá? A regra do japonês para você não procrastinar. É a regra dos 5 segundos. Se eu pensei que eu vou compartilhar o conteúdo, conta até 5. Se passou dos 5, você não vai compartilhar. Então não deixe esses 5 minutos, esses 5 segundos passar e você compartilha esse conteúdo com a primeira pessoa que vier na sua cabeça. Boa. Fechou? Aprendeu? Fechou. Regra do japonês. Ó. Olha, a gente sempre aprende uma coisa todos os dias, gente. Né? Basta a gente estar disposto. Exato. Eu vejo que você tem uma rotina assim super agitada também. Como que você faz para poder, em teoria, que nem eu falo que não existe o equilíbrio, mas tentar encontrar aí, ficar mais relaxado e se reenergizar de novo, ter aquela recarga novamente para poder dar seguimento no teu trabalho? Sabe que eu tenho meu trabalho, né, que é um trabalho que eu Trabalhos, tenho aqui. né, que você pode falar. E, gente, olha só, o trabalho que eu tenho hoje, a pessoa me conheceu num evento de uma das ONGs. Olha que loucura. A pessoa me conheceu lá. Oportunidade, Helene. Então, às vezes a gente acha, tipo, que... o que eu tô fazendo aqui, não... E aí, nisso entra uma frase que é minha da vida, assim. Eu sempre acho que quando a gente faz o bem volta. Então, por isso que eu digo, assim, minha rotina é bem pesada, porque eu trabalho, eu faço pós-graduação aqui em compliance e direito anticorrupção, porque tem tudo a ver com as coisas que eu gosto, né? Obviamente que se eu sou uma pessoa que trabalha em ONGs, eu gosto de que as coisas funcionem, né? E compliance é mais ou menos isso, pra funcionar da maneira certa. Ajudar as pessoas a andarem no caminho certo. Atuo nessas duas ONGs e tenho uma vida, né? Eu tento ter uma vida pessoal. E também participar de tudo que eu consigo, assim, né? Eu tento. E aprender coisa nova. Só que o que me motiva é isso que eu falei. Quando eu tô muito cansada e não quero ir dar palestra no Caritas, eu penso, mas alguém vai precisar ouvir o que eu tenho pra falar. Quando eu também tô muito cansada e não quero fazer eu tô cansada, eu não quero abrir o computador, fazer um card, fazer um post, né? Ou tipo, hoje meu dia foi difícil, eu tive vários problemas, mas tem alguém lá que mandou um direct pedindo uma ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda, aconteceu tal coisa comigo. Eu não consigo dizer não. E eu nem vou dizer não. E eu vou continuar fazendo isso. Nem que meu dia se transforme em 48 horas. Tu vai ter uma exaustão. Não, gente, eu estou fazendo isso há 2 anos. E eu continuo plena. Tá tudo certo. Por quê? Porque o que me motiva é de verdade ajudar as pessoas, sabe? Claro, tem dias que eu não tô afim mesmo, né? Mas aí nesse dia eu me permito também. Hoje, por 10 minutos eu não vou fazer, depois eu volto. Mas é porque a gente tava falando, é perfil, entendeu? Sim, eu sim, sou um sim. perfil acelerado. Eu também fico sou acelerado com muito pra caramba. pouca coisa pra fazer, eu fico entediada. Eu sou assim. Só que eu sou acelerado só pelos temas do trabalho que eu faço. Também. Futebol. Não mentir. Futebol também, que é o meu hobby, acho que é a minha rota de escape, assim, pra eu poder me voltar a recarregar novamente, assim, que me desconecta do mundo onde a gente tá, né? Que eu sempre tô preocupado, você tá vendo aqui, ó, tem uma folha aqui com tudo que eu já vim lá, vim realmente preparado pra gente trocar essa ideia, né? Porque o bom guerreiro vai pra guerra, tem que ir, né? Tem que- Armado e preparado pra ela. Se não se preparou, tá ferrado. Aí não vai rolar aquela comunicação pra que possa ser o mais natural possível, né? verdade. Eu acho bem bacana isso. Então eu tenho minha rota de escape, sou super acelerado, mas tem hora que realmente a gente tem que tirar o pé do acelerador e buscar algo. Eu, por exemplo, busco a minha rota de escape no futebol e lá eu desconecto. E quando a pessoa quer falar de trabalho, eu falei, irmão, na moral mesmo, Amanhã. pode ser amanhã? Ou a gente marca depois, a gente troca ideia. Pode ser até o celular, eu também tô deixando. Aprendi delegar isso e pensar um pouco mais em mim, que acho que é super importante também falar. Eu também gosto de compartilhar alguma coisa que eu tenho um pensamento, ou que eu já passei por esse pensamento. No meu Instagram recentemente eu coloquei um corte de um ator bem famoso, que é o cara lá que eu esqueci, que ele também fez o papel lá no Pantera Negra, né? Sim. Eu achei super bacana. Ele falou que, pô, Eu sou muito eu fã vou dele. trabalhar agora o máximo que eu puder. Mas o que eu achei massa da fala dele foi que no final ele termina assim, que isso funciona pra ele. E é o que funciona pra mim, sabe? É o que funciona Eu pra falo, mim eu sou também. super acelerado. Se você vir falar assim, mano, vamos trabalhar, vamos se meter em algum projeto. Aí eu vou meter no meu projeto, tá? A gente vai conversar, meter o pau nisso aí. Mas depois, na hora que eu falo assim, ó, tal hora eu vou estar off. Aí eu vou estar off. Eu tento estar trazendo esse equilíbrio, porque já me fez muito mal
sofria de ansiedade, ainda brigo com isso, porque até tem dias aí que eu custa até dormir, cara, porque a cabeça fica assim, Fica muito acelerada. muito acelerada. Eu falei, ei, amigão, deixa eu ver alguma coisa aqui totalmente fora do que eu faço atualmente, porque senão você acaba ficando meio louquinho ou louquinha, né? E é bom também falar sobre isso, tá, pessoal? Que acontece. Gente, é importante, porque eu também, dentro de tudo isso que eu faço, eu tenho a minha válvula de escape. Eu treino. Eu treino funcional com uma mesma professora, acho que desde 2000 e... sei lá, 18. A gente parou um tempo, mas eu sou muito agradecida nessa parte da pandemia que as pessoas começaram a fazer vídeo, né? Porque eu acho que quem mora no exterior, essa parte pra gente foi boa. As pessoas entenderam que era importante pra gente falar sobre na tela, assim, né? E a minha personal entendeu que pra mim era muito importante que ela me desse aula online, né? Beijo, Sá. E aí a Savana me treina e ela sabe que aquele ali é o meu momento, entendeu? Ali eu desligo total. Eu não olho o celular, eu não olho o WhatsApp, eu fico focada com ela, assim. É quase uma terapia, eu diria. Mas cara. Mas realmente. É muito bom porque tu tá... É o momento que eu cuido mesmo de mim, assim. Então eu tento fazer de 2 a 3 vezes por semana. E quando eu não tenho ela e se eu tô muito sobrecarregada, eu vou caminhar ou correr. E aí é só um momento meu. Então eu ponho um pagodinho, um sertanejo, porque eu sou dessas, e fico lá em outro universo. Que bacana. Ela deve escutar até forró, né? Que depois o pessoal lá, forró, funk, tá lá na João academia, tá achando que tá Gomes. escutando aqueles hardcore lá. Não escuto nada dessas coisas. Aí você eu vai sou... ver lá, tá um forró, tá um pagode, tá, pô, mas tá Nossa. malhando com essa... É isso aí mesmo, cara. Como Bem que é? eclética. Tarcísio do Tarcísio do acordeon. acordeon. Cara. Gente, esse é o tipo de música que eu escuto. Gosto muito de Hungria. Nossa, pra mim todas as músicas que a Hungria lançou agora, com todas as parcerias, Ana Casta. Gente, eu escuto... eu amo. Que Me convida bacana pra falar ir sobre no funk, no samba, no pagode, é isso. Eu Tamo amo. lá. E eu também vou, tá? Dos brasileiros tem aqui, vou em todos. Agora vamos falar sobre esse livro aí. As Donas da Toda. As donas da P toda, gente. O P é isso mesmo que vocês estão pensando. Você é coautora desse livro aí, né? Comenta um pouco Sou sobre coautora. esse projeto aí que saiu. Esse projeto desse livro, até eu fico muito feliz porque durante a pandemia eu fiquei participando de uma terapia, assim, que tinha, uma terapia multidimensional que tinha. E nesse rolê, agora já falo rolê. Nesse rolê eu acabei conhecendo uma pessoa, que é a Kellen. E a Kellen escreveu, foi coautora na 2ª edição desse livro. E a Kellen foi me acompanhando de 2020 pra cá, assim. Então, existiu uma virada minha da Alemanha pra cá, nítida fisicamente e mentalmente e profissionalmente. E ela acompanhou. E aí, esse livro, ele tá na 4ª edição. Caraca. O 3º foi best-seller. É bem maior, assim, tem outra pegada. Então, elas decidiram lançar essa edição que era pra ser histórias de mulheres. Histórias reais. Quando ela me falou sobre isso, ela falou assim, eu tenho um convite na real pra te fazer, porque eu acho que tu precisava contar essa tua história. Porque eu acho que tu vai ajudar as pessoas assim. Quando ela falou ajudar as pessoas assim, eu pensei, é verdade. Porque às vezes a gente precisa escutar uma pessoa que a gente nunca viu na vida, dizer aquilo que todo mundo nos diz todo dia, pra gente acreditar que é verdade. Eu tive que ouvir da Andrea Canoni que ela gostaria que eu fosse líder do comunicação do GMB, porque eu me comunicava muito bem. E eu olhei pra ela assim, eu não me comunico muito bem, ela. Comunica. Eu tenho plena noção que hoje eu comunico muito bem. Eu já devia estar comunicando, mas eu não tava vendo. E enfim, a gente precisa ouvir. E eu fiquei pensando assim, se eu contar a minha história real, ai, não, porque todo mundo conta história de sofrimento. Não é uma história de sofrimento. Você vê que é uma história, tipo assim, eu me olhei no espelho um dia e vi, tipo, quem é essa pessoa? Essa pessoa não sou eu. O que aconteceu aqui? Olhei pro meu... pra minha imagem, não me reconheci. Eu falei, E ela, sabendo de tudo isso, me convidou, então, pra ser coautora. Eu fiquei super feliz. O prefácio é daquela jornalista Maria Cândido. Maria Cândido de Moraes? Aí você me pegou, porque eu não sei todo o sobrenome dela. Deve ser. Vamos ver. Peraí, um segundo. Porque eu também não sei, sabe?
Maria Cândida, jornalista e apresentadora de TV, uma loira. Uma loira de olho azul da Aí que tem tanta mulher aí. Globo, CNN, não sei. Agora que eu tô entrando nesse Globo mundo News. pra conhecer vocês mulheres empoderadas aí agora. Essa aqui é bem empoderada. E aí então a gente foi escrever, eu não tinha ideia de como seriam as outras histórias. E também não foi me dito assim, ó, você tem que contar uma história de vida. Foi assim, conte a sua história como você quiser. Eu tinha um limite de páginas só, né? Porque você paga por edição. Isso é normal na vida. Então, eu optei pelo menor número de páginas. Se eu contasse a história inteira, quando eu escrevi, gente, foi... não sei, acho que foi mais de 27 páginas. Aqui Caraca. tem 8. Caraca. Então, realmente, assim, foi desafiador. Aí você me pergunta, você já imaginou escrever? Se eu já tinha imaginado escrever? Nunca. De novo, a gente vai voltar. Às vezes, eu só vou lá e se alguém me propõe uma coisa, um desafio, eu digo, vou aceitar e vou fazer. E todo mundo que tá lendo, assim, a minha parte, eu tenho feedbacks muito legais, assim. Não pela escrita em si, né? Mas, poxa, não sabia que tinham acontecido essas coisas. E achei muito legal a maneira que tu te transformou, que tu virou tua vida. E que legal que tu tá contando essa história. Porque tu tá ajudando mais mulheres a se sentirem empoderadas. O que é se sentir empoderado, né? Gente, pra mim, é me sentir bem comigo mesma. Eu sou assim. E é isso. E tá tudo certo. E principalmente acreditar, né? Que eu vejo que é uma... Eu até comentei aqui em outros episódios também, que eu vejo muito isso na parte da mulher. Essa certa insegurança, né? Dela olhar no espelho. E eu vejo que no mundo das mulheres também tem muito essa questão da comparação que fazem. E eu até citei um exemplo muito A louco gente também que eu aprende vi um desde vídeo. criança a se comparar e não a se ajudar. Exato, aí que tipo... Aprendia, vamos mudar. Eu achei bem engraçado, porque foi bem engraçado. Era uma palestra até do japonês, que é o mesmo cara que eu aprendi Dos 5 segundos. dos 5 segundos. E ele comentou que os homens, a única coisa que o homem vai falar, pô, cara, o cara tem grandão lá e tal. Só que ele olha pro dele e acha que o dele é pequeno, só que o outro olha e fala, pô, é grande também. Então, isso acontece mais nas mulheres ainda, né? Com o cabelo, fala, pô, ela não olha o cabelo dela é lindo, maravilhoso. E sabe qual que é o pensamento da mulher? Fala, nossa, o cabelo dela é tão lindo. Só que a outra também tá olhando e fala, nossa, o cabelo dela é tão lindo. E acaba não se valorizando, eu vejo essa autoestima. O homem não, o homem já é meio que doidão. O cara fala, que é bonita pra caramba, Que que o não sei homem o ele é quê. estimulado a ter autoestima forte desde que nasceu, culturalmente. Todas as pessoas na tua volta, no trabalho, no teu dia a dia. É incrível, é uma questão cultural. E eu acho que o que vale muito hoje do feminismo é sobre isso. A gente busca... Eu também quero crescer, eu quero que a minha filha... Eu não tenho filhos, mas eu quero que, sei lá, eu não tenho sobrinho. Bom, eu quero que as meninas cresçam se sentindo com essa mesma potência que um homem cresce se sentindo, sabe? Não se comparando e cada vez mais se ajudando, porque como a gente foi criada, assim, lá atrás pra se comparar e não se ajudar, cara, ao longo da minha vida eu posso contar várias histórias de várias mulheres que trabalharam comigo e que nunca me ajudaram em nada e que não me apoiaram em nada, e outras que foram maravilhosas. E que quando eu mais precisei foi uma mulher que me estendeu a mão. Aí a gente vai, tipo, entrar, poxa, mas isso vocês estão usando isso agora pra tudo? Não. É que a gente percebeu que a gente tem abertura pra falar mais sobre isso. E que a gente pode mudar isso juntas. E é isso que a gente tem que fazer. E realmente ajuda, né? Realmente ajuda. Ajuda. A mulheres que estão se sentindo inseguras, a mulheres que não têm confiança em si, a mulheres que falam que não são boas comunicadoras e de fato são boas comunicadoras, né? Que ela acaba se descobrindo. E realmente, às vezes, a gente quer um apoio do nosso entorno, né? O entorno familiar, e a maioria dos casos, 98%, você vai ver que acontece de não ter esse apoio familiar, né? E acaba que você vai ter o apoio até da outra cidade. Eu falo até o exemplo de Jesus na Bíblia, fala que ele teve que sair de Nazaré lá para ele poder ser reconhecido pelo mundo inteiro. E a vida do imigrante é mais ou menos voltada para isso, velho. A gente tem que sair do Brasil para se reconhecer e pegar as nossas melhores habilidades e colocá-las em prática. Eu não sei por que isso acontece. É muito louco. Eu falo, caraca, olha aí. Né, para os que acreditam, para os que deixam de acreditar, se você ficar somente com a leitura da parte da Bíblia que fala que Jesus saiu de Nazaré, ele saiu e é o que se transformou numa história que tá aí
até hoje, né? Então eu acho bem bacana e se conecta muito com essa vida do imigrante. E eu gostaria até de linkar isso aí, como que você define o papel da mulher imigrante na sociedade hoje em dia para as pessoas? Eu acho que a gente tem um peso a mais, primeiro por ser mulher, né? A mulher imigrante, ela realmente tem que se reinventar mesmo. O homem, você repara que quando ele migra, ele não tem que se reinventar, ele vai seguindo mais ou menos um padrão do que ele já fazia, sabe? Vocês criam o time de vocês de futebol. Vocês dão um jeito de fazer as coisas que vocês já faziam no Brasil, né? Ou vocês aprimoram algumas coisas. Poucos mudam, assim, do que eu conheci, sabe? Muitas mulheres imigram por casamento. Ou porque conheceram alguém aqui e vieram pra cá. Ou poucas mulheres imigram sozinhas por trabalho. Não tenho, assim, não conheço muitas. Tô falando do que eu conheço, tá, gente? Do que eu vivo aqui nos últimos 6 anos das mulheres que eu conheci. As mulheres imigrantes, todas têm geralmente esse peso. A mulher que tem filho fica nitidamente mais sobrecarregada, porque a gente tá falando de mulheres que têm filhos sem apoio familiar, e eu sei que isso é importante. 2, a mulher que vem porque o marido arranjou um emprego, passa por uma coisa que eu passei, que é: o que eu vou fazer agora para trabalhar, né? 3, a mulher que descobre um amor em outro país e muda pra ficar com esse amor, também tem que se reinventar. E no fim, a mulher imigrante, ela tem esse peso porque ela já tem um peso por si só, que é ser mulher. É difícil ser mulher, tô sendo muito sincera. É um peso ser mulher. Pra mim, é um peso bom, mas ser mulher é mais difícil. Eu sou mulher e acho mais difícil. Posso estar enganada. No meu conceito, eu acho. Só que ser imigrante ainda mais, por todos esses motivos que eu falei, assim. E, de novo, por isso eu acho importante a gente buscar apoio na nossa comunidade. Uma coisa que eu falo no Caritas sempre na minha palestra é: ser imigrante é ter fé, ser resiliente e ser paciente. Por que fé? Fé não é sobre religião, na minha opinião. Fé é sobre acreditar em si. Se você não acreditar em você, você não consegue migrar. Você tem que ser resiliente, porque as coisas vão acontecer num fluxo alucinante na sua vida quando você imigra. E você tem que ter muita força de vontade, né? Porque a paciência que você precisa ter, meu querido, para as burocracias, para os empecilhos e para os nãos, você leva uns 70 nãos para um sim. Ai, Fabi, mas a vida no Brasil também é assim. Eu sei, mas aqui, acredite, tem um peso maior. Estamos sozinhos aqui. A gente não tem no final do dia uma mãe para abraçar, um pai, a maioria, né? Ou um pai ou um apoio. Tem muita gente que não tem ninguém, entendeu? Nem todo mundo consegue se comunicar, nem todo mundo é extrovertido. Tem gente que tem dificuldade pra caramba pra fazer amizade no exterior. Então é muito mais difícil ser imigrante por si só, né? Mas enfim, eu falo isso sempre na minha palestra e digo: procurem ajuda em 2 núcleos distintos. Vocês precisam se adaptar à cultura do país que vocês estão. Aprendam com os espanhóis, por exemplo, pra quem tá aqui, né? Se aproximem deles, pra vocês conseguirem entender como é viver aqui. E 2, se aproximem da comunidade do país de vocês. No nosso caso, a brasileira. Ai, Fabi, mas eu vou sair do Brasil, vou ficar amigo dos brasileiros. Você vai. Você vai porque é assim que você vai conseguir aprender sobre como é estar aqui. É assim que você vai conseguir fazer um círculo. Círculo não. Um círculo de amigos, amizade, né? É assim que você vai criar vínculos. Você precisa ter vínculos pra ficar aqui. Sem vínculo você não fica. Você precisa de alguém que segure a sua mão num dia ruim. Se você não tiver amigos novos aqui, vai ser bem difícil. E eu aprendi isso ficando muito sozinha. Então eu acho que, de verdade, essa é a importância, sabe? E ser mulher, eu aprendi aqui na Espanha com as próprias espanholas. Tem um lugar aqui que se chama Espaço de Igualdade. O meu espanhol não é muito super o acento, assim, né, gente? Mas enfim. Esse espaço, ele é um espaço da Comunidade de Madrid para as mulheres, todas. E é muito legal porque lá tem espanholas e imigrantes. E lá eu tive várias palestras para aprender sobre escuta para mulheres do Brasil
e também para aprender pro Caritas sobre estrangeria. É meu lugar favorito de Madrid. E lá, elas te ensinam que você tem que aprender também que essa interculturalidade para você viver aqui, ela faz falta, né? E esse apoio feminino te ajuda muito. Então, se você tem um lugar onde você pode buscar uma mão, você consegue ficar em qualquer lugar. Caraca, pior que é verdade. Na tua opinião, assim, quais que são as suas maiores conquistas, assim, como imigrante mulher? Maiores conquistas? Uma delas é o livro. Contar a minha história para as pessoas foi uma conquista muito importante, assim. Ter essa possibilidade. Acho que ajudar pessoas que passaram, que vão passar, ou que, tipo, tem alguma... ou que passaram pelo que eu passei, é a minha maior conquista. Eu não me faz falta, assim, às vezes as pessoas perceberem ou me agradecerem ou dizer um obrigado, sabe? Não é sobre as pessoas. É sobre eu me sentir bem que, tipo, cara, eu já tive ali e eu tive a oportunidade de comunicar pra aquela pessoa aquilo ali. Se ela vai fazer, se ela vai ouvir, é sobre ela. Mas eu fiz a minha parte e tenho certeza que, tipo, ajudei alguém, sabe? Isso pra mim... Se eu tiver que voltar pro Brasil amanhã, tá joia. Vamos lá pro novo ciclo e recomeçamos de outra maneira, mas o meu papel, eu acho que eu já cumpri. Esse livro que você é coautora tá disponível para que as pessoas possam adquirir também? Gente, esse livro, assim, no Brasil ele tá disponível na Amazon e nas livrarias de cada... Tem em todo o Brasil. Mas no Rio Grande do Sul, que foi a que eu consultei, tem na Cameron, que é uma de lá. Tem na FENAC. A FENAC não tem mais, a FENAC tem aqui, gente, é que eu faço confusão. Lá no Brasil tem ainda aquela outra Saraiva. Tem online na própria editora, que é a Literary Books. E aqui, incrivelmente, na Europa já tem, na casa do Deu Livro. Caraca. Que é uma de Madrid, online, e diz lá que o livro é em português e tal. Eu acho que eu acabei não falando, mas eu sou coautora e o meu título é O Maior Sucesso da Vida é Ser Você. Porque é o que eu acredito. Que quando a gente se abre pra vida e a gente entende que a gente sendo a gente tá joia, é o teu maior sucesso. Uau. Que você vive melhor. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né? Fizesse um resumo aí que a gente comentou sobre tua história, que é linda, né? Obrigada. A mulher aí que apoiou o sonho do ex-marido, né? Migrou para 3 países diferentes, culturas totalmente diferentes, se readaptou, lutou para se readaptar em todas elas, que teve seus momentos de fraqueza, de se sentir incapaz, e hoje em dia essa falta de incapacidade também fez com que você falasse não, eu acredito realmente no que eu quero, no que eu posso me tornar, e hoje você está se tornando um grande exemplo, então eu fico muito feliz de você estar compartilhando um pouco da tua história aqui. Obrigada. Com a gente, que a gente sabe que tem muito mais, a gente poderia estar falando muito mais aqui se fosse abrir, né, o leque de assuntos aqui falando sobre a tua vida. Isso é só um resuminho que você fez aí, mas eu já fiquei muito feliz e encantado de conhecer, e eu tenho certeza que as pessoas que estão acompanhando também esse EP vão ficar muito felizes e vão se identificar com a tua história. Eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e falasse um pouco do que você quisesse, cara, pra mulher que tá... Principalmente pras mulheres, né? Então, primeiro, muito obrigada pelas palavras. Eu levei muito tempo na minha vida, assim, pra decidir falar sobre a minha história pessoal, porque é uma exposição quando você conta da sua vida, né? Escrever um livro sobre mim foi, tipo, abrir as portas pra que as pessoas me conhecessem mesmo, assim, né? No mundo de rede social. Fazer esse app pra mim foi, tipo, isso também, né? A minha mensagem é, não só porque é do meu livro, mas busquem a essência de vocês. Se vocês acham que vocês sabem que aquilo ali é o caminho de vocês, que tá totalmente diferente do que você tá vivendo agora, siga o seu coração. Eu sempre digo isso. Porque, como eu falei, o maior sucesso da vida é ser a gente. Isso não tem preço. Tudo vem fácil. Acreditem. Porque a gente sendo a gente,
as coisas começam a fluir na vida de uma maneira inexplicável. Inexplicável. A minha vida, nos últimos 2 anos, deu uma volta, assim, imensa, porque eu acreditei em mim e entendi. Eu sou assim. A minha essência é essa e eu quero fazer isso. Sejam vocês. E não desistam. Que lindo, que lindo, que lindo. Esse foi mais um episódio aqui do Brazucas Cast. Espero que vocês tenham se identificado. E lembrando da regra aí, eu sempre falo para as pessoas aqui que estão acompanhando o EP que leve pelo menos 5%. Olha só que o número 5 ele tá maravilhoso. Vou utilizar, vou fazer até uma camiseta. Eu falo sempre aqui para que leve pelo menos 5% do que a gente trocou de ideia aqui, né? Eu falo para as pessoas que não é uma entrevista, é um bate-papo. E foi realmente um bate-papo. Espero que você tenha se sentido muito feliz aqui. E que vocês levem pelo menos 5%. E se você acredita que esse conteúdo pode ser relevante para algumas pessoas, a primeira pessoa que foi na tua cabeça, se você aprendeu a regra dos 5 japonês lá da cultura japonesa, que é 5 segundos que você tem para tomar ação, então já toma ação, pensa na pessoa e compartilha esse vídeo aqui para que essa pessoa possa ver. Já segue as redes sociais que tá aqui embaixo e vai ser um prazerzaço continuar vendo você mais vezes aqui no nosso canal. Eu falo que é o nosso canal porque é seu também, você pode estar tendo esse poder da escolha de estar ajudando outras pessoas também, só compartilhando esse conteúdo com os demais. Então, esse foi mais um episódio e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Tchau.